Hello, experts do ramo imobiliário. Vamos para mais uma grande live hoje. Vamos falar com a. Porque a da minha caneta foi em conta, não faz mal. Vamos falar com a grande Marina Ferreira, excelente coach, uma das grandes referências cá na Madeira. Madeira. Cá em Portugal, isto é o hábito. A Nádia já está, vamos fazer um compasso de espera para as pessoas entrarem. E estou aqui à procura da caneta, que já está cá, já encontrei. A grande Marina já entrou. Já vou fazer o convite para. Espero que tenham trazido papel e caneta, porque eu acho que a Marina vai dar muito conteúdo aqui engraçado e importante para os consultores. Olá, 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 como é que olá. estás, Tani? Está tudo bem por aí? Também, também. Acabei agora mesmo uma palestra, mesmo em cima da hora, para arrancar aqui o live contigo. Obrigada. Obrigado, Boio. Isto para quem diz que as pessoas estão com quase pouco trabalho, quem trabalha muito no online, e és um exemplo disso, está cheio de trabalho com as agendas super cheia, não? É verdade. E olha que não era garantidamente online o meu negócio. Por Claro. isso, a verdade é que isto aqui é o mesmo desafio que todos os nossos consultores das nossas equipas têm. Transformar o nosso negócio num negócio online, fazê-lo acontecer, arrancar para aquilo que é possível e cá estamos nós. É, exatamente, exatamente. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer, é uma honra deixar um pedacinho de uma hora disponível para falar connosco. Era uma referência cá a nível nacional e ninguém é melhor para falar também da parte da imigração por isso, muito obrigado, é um privilégio estás cá connosco. Em Obrigada. segundo, nada, obrigado. A primeira pergunta que eu costumo fazer sempre às pessoas que vêm cá, e gosto que as pessoas conhecem o nome, conhecem, sabem quem é a Marina Ferreira, mas não sabem como é que chegou até aqui, ou poucas pessoas sabem. E eu acho que isso é importante também, vermos o trajeto das pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, ah não, aquilo é fácil, nasceu com o dom da palavra. Então as coisas não são assim tão simples. Então quem é a Marina Ferreira e porque é informador e coach na família imobiliária? Ok, muito bem. Então, a oportunidade de falar da minha história, perfeito. Sim, é verdade. Muitos das pessoas que me acompanham em formação, nestes processos de coaching que eu já faço há muitos anos, que conhecem alguma parte do meu percurso profissional, não conhecem todo. Sim, a Marina não nasceu com o dom da palavra. A Marina era uma pessoa muito tímida, não tinha nenhuma vontade de falar em público, a falar muito menos para grandes plateias. A semana passada, claro que não o vi, mas estive a falar para 3.000 pessoas e realmente disse: Uau, que bom que isto seria se eu estivesse a vê-los todos. E muda muito, mudamos nós muito, criamos aqui realmente formas de ser e de estar completamente distintas. Eu sou da área da gestão de empresas, a minha especialização é na área do planeamento e controle de gestão. Trabalhei 10 anos nas tecnologias da informação, ou seja, comecei como programadora, eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, eu fiz o curso de gestão e ao mesmo tempo arranquei para a área informática, porque estava tudo ali assim, ao rubro, com as informáticas e com os fundos sociais europeus na altura, com muito apoio para esses cursos. E então eu fiz uma área de informática e uma área de gestão, e depois fiquei ali, bem, e agora gosto das duas, arranco por qual uma delas, e então decidi arrancar pela informática e juntei-lhe a gestão. E comecei como programadora, e depois, claro, que programadora não era a minha cena, não era o meu métier, porque programação, o computador e eu preciso de falar. Não Claro. gostava de falar tanto para grandes multidões, mas eu preciso de pessoas, eu sou uma pessoa de pessoas. E Claro. então passei da programação para a gestão de equipas de programação, para a gestão de implementação de projetos, acompanhei muita implementação de projetos em vários setores, deu-me uma bagagem, um conhecimento, olha, desde acompanhar empresas que fabricavam derivados asfálticos, como a Composan, que era uma empresa espanhola, e onde eu ia dar formação às fábricas deles, imaginem, não foi às fábricas que eles não sabiam utilizar o rato. Eu tinha que Ei. os colocar a jogar solitário para eles se habituarem a coisa de, ok, tratar com o rato no sítio certo. Sempre que eu saía de lá, olha, esta história eu acho que sabes o que acontecia? Na noite eu saía, claro, eu deixava a formação no dia seguinte, eles desmontavam-me tudo. Desmontavam o computador, escondiam-me os cabos e depois diziam: Marina, isto não funciona, não preciso cá para nada.
Então veio daí o meu gosto por pessoas, por ensinar, por formar, por acompanhar equipas, e pronto, foram 10 anos muito intensos, apaixonados. Eu não sei fazer de outra maneira, eu sou assim, sou intensa, falo rápido, esbracejo, é aquela minha coisa. É bom porque assim há energia, é bom. É assim. E então foram 10 anos muito intensos, muito enriquecedores, porque trabalhei em mercados completamente distintos, desde as Caves, Callan, empresas de informática, a banco, a BPI Dealer, tínhamos cá a sala de negócios do BPI, eu sei lá, mesmo giro. E depois, de repente, aquilo aconteceu ali assim, um momento em que eu extenuei, porque esta intensidade, quando nós às vezes não a gerimos bem em termos de atividade e de trabalho, fisicamente extenuei. E não queria acreditar, porque essa coisa não é para mim, então agora eu agora estava ali parada a não conseguir realmente cumprir aquelas que eram as minhas tarefas, aquilo que eu queria. E então foi um momento em que eu coloquei muito em perspectiva o que é que queria, o que é que não queria, e o mercado imobiliário surgiu, tal qual como surgiu para muitos de nós. E a primeira vez que me convidaram, disseram: Marina, é um negócio fantástico, ganhas muito dinheiro, geres o teu tempo, tens tempo para tudo. E eu pensei: uau, como é que eu não enganei-me só na questão que tinha muito tempo para tudo, porque como eu meto a mão na massa em tudo, nunca tenho tempo para nada. Foi foi um bocadinho difícil tomar a decisão, porque nunca me tinha passado sequer a questão imobiliária e eu gostava muito da questão informática, só que estava cansada também. E como era um momento de paragem, arrisquei. Também tenho uma história muito gira, a minha vinda para o mercado imobiliário, porque ele tem a ver com o momento em que eu me candidatei. Era uma pessoa que já trabalhava no grupo, eu na altura entrei na ERA, porque a ERA, eu entrei em 2000, a ERA tinha acabado de entrar em Portugal, 1998, eu acho que é o ano, e eles estavam ali há 2, ia para 3 anos, e eu comecei, era a rede que na altura estava a operar, depois entrou a Remax, entrou o Centro, e depois todo o processo já foi diferente, já tornou-se um mercado muito mais competitivo, muito mais interessante em termos de dinâmica, porque até ali era muito tradicional. E então, ela estava a ganhar muito bom dinheiro, era uma top producer nessa altura, e quando eu aceitei e preenchi o formulário, mesmo naquela, deixa lá ver, deixa lá tentar, resultado, não me chamaram, sabes, aqueles erros de recrutamento não me chamaram, e eu, como assim? Então eu aqui com tanta dificuldade em tomar uma decisão e eles não me chamam. E então fui lá pedir contas ao diretor, dizer-lhe só assim, saber porquê. E ele olhou para mim e disse-me: não chamei porque tem excesso de qualificações. Foi a minha história de entrada no ramo imobiliário. Portanto, o meu ramo imobiliário foi começar logo a arregaçar as mangas e dizer: olha, não tenho que investir nada em mim, eu não quero nenhum pocket money, eu não quero nada, mas agora fiquei mesmo com muita vontade de experimentar. Quando der formação, eu quero estar na formação e quero garantidamente que me dê a possibilidade de experimentar, de perceber como é que funciona. Olha, roubei-lhe os primeiros prémios todos nos meses a seguir. Eram prémios em cima, não interessa, era interessante. Era por E passou, foi aí que começou. Convidou-me a começar a criar uma equipa, fiz a primeira direção júnior na ERA, na altura não existia sequer essa figura, era tudo muito estranho, porque só existia uma direção comercial, normalmente os donos da agência. E pronto, e foram 7 anos de direções comerciais. Primeiro, pronto, trabalho exatamente como consultor, durante um tempo entre team leader ou consultor, diretor júnior e consultor ainda, depois o trabalho de diretor, que na verdade era recrutar, era formar, era acompanhar a equipa. Sempre acompanhei agências de top 10 nacional e, portanto, sempre foram agências de muito impacto, de muito trabalho. E depois juntei aqui o coaching, aí em 2007 comecei a colocar o coaching, a PNL, como ferramentas de suporte ao meu trabalho com as equipas, com os clientes, não é? Os clientes das minhas equipas, e fomos por aí fora, e fomos crescendo. Estou a ver aqui entrar a Cecília. Cecília, um beijinho enorme, há tantos anos que não vejo a Cecília do Algarve.
E então foi crescendo exatamente por aí, passei para os Masters. Fiz consultoria de gestão, que interessava-me imenso, já tinha conhecido a parte operacional, então agora eu queria conhecer como é que é na estratégia, como é que esta coisa se conjuga lá dentro das marcas, como é que se ditam as regras. E então comecei a trabalhar num franchising português. Trabalhei na altura na Fita Métrica, a Fita Métrica depois foi adquirida pela Century, e trabalhei na Vegas, que na altura tinha 70 agências, era uma marca portuguesa muito bem implementada. E resultado, foram passando várias vicissitudes, várias coisas a acontecer, é normal. Consultoria de gestão, a última que fiz foi realmente numa marca, na Century, e durante bastantes anos ainda. Acompanhei no máximo 50 agências, desde agências de arranque, agências de continuidade, agências top 10, primeiros lugares ibéricos durante muito tempo, dão muito trabalho essas agências. E essas foi lá que eu conheci a Cecília. E portanto, foram vários anos a fazer o que eu faço de paixão. Sou mesmo apaixonada pelo mercado imobiliário, sou apaixonada por criar e dar uma visibilidade completamente distinta no mercado imobiliário, porque as pessoas são muito maltratadas e eram muito maltratadas no mercado imobiliário. Eu não me permito isso, não gosto disso, treino as equipas exatamente para não trabalharem nessa fraqueza e trabalharem sim numa construção de uma carreira completamente diferente. Saí das marcas, nunca saí por estar incompatibilizada com qualquer uma das marcas ou uma das empresas, fui saindo sempre por oportunidades diferentes e saí para este meu último projeto, que é a minha empresa na área do coaching, da PNL e da formação, para o mercado imobiliário por paixão. E aliás, quando saí, que se os meus antigos administradores estiverem a ouvir, sabem que é verdade, eu disse-lhes que não era nada pelo negócio deles, era muito pelo meu, era o meu momento, era o meu momento de fazer aquela minha coisa que andava ali guardada há muito tempo e que eu não tinha tempo para fazer. Por isso cá estou. É isto que eu faço no mercado. Consultoria por conta a qualquer imobiliário. Se tiver uma imobiliária precisar de consultoria, entra em contato contigo e fazes a consultoria, formação e coaching. É. Consultoria de gestão, normalmente é o que eu faço, coaching faço executivo, ou seja, faço para consultores, claro que sim, que se é num nível mais particular, ou um nível team coaching de top producers, ou pronto, quem necessite de um coaching mais individualizado, na ótica do business coaching, que não é aquele coaching mais puro, é um coaching mais direcionado, há sempre esta confusão e é quase mentoria, muitas vezes. E então aqui entra o coaching e a mentoria, e claro que sim, formação. Se bem que aquilo que acaba por acontecer é que eu trabalho muito personalizado ao meu cliente, ou seja, daí talvez uma das minhas, é um dos meus benefícios, é algo que eu sinto que é bom, que tenho de bom para apresentar ao mercado e para trabalhar com os meus clientes, é que eu personalizo. A mensagem é muito difícil que ela seja muito alterada, ou seja, a mensagem dos mercados mais maduros, e tu acompanhas esses mercados também, eles fazem de igual forma, eles diferenciam-se na metodologia aplicada àquela empresa, na diferenciação de algumas ferramentas, na abordagem, no posicionamento, porque a forma de fazer está muito mais orientada. Agora, a adaptação às novas etapas, aos novos momentos, é isto que nós fazemos. Isto é verdadeiramente o nosso trabalho. Então tenho esse cuidado de personalizar muito à marca que estou, àquilo que eles precisam de alinhar dentro daquilo que é a dinâmica deles, não é? Ou o mundo deles. Faço sempre reuniões de diagnóstico, eu não obrigo ninguém a trabalhar comigo e também não trabalho por frete com ninguém. Eu acho que isso é a vantagem estratégica que nós ganhamos com esta forma diferente de estar no mercado, e então a ideia é exatamente poder diagnosticar bem o que é que necessitam. E às vezes até me pedem uma coisa e eu digo, não é isto que você precisa, vai gastar dinheiro com isso, não vai servir. Precisa disto, precisa muito mais trabalhar a liderança aqui deste ou deste posto, desta área de recrutamento, desta área de integração e então depois logo vamos à formação, porque a formação por si só não lhe vai resolver tudo. E por isso trabalho com mais do que uma marca e trabalho de forma mais personalizada à marca, dá-me mais trabalho, mas é a minha forma, é aquilo que me faz sentido. Exatamente. E é importante a estratégia, mais do que importante do que fazer isto aqui, é a estratégia e a visão que a empresa tem
e muitas vezes um único link, visto por quem vê por fora, acaba por ser melhor porque eles estão dentro com as mãos na massa que não acabam por se perceber. Por isso É verdade. é importante ter uma pessoa com essa visão estratégica. É Agora, verdade. mais para a parte da enganação mesmo. Nós sabemos que é muito, muito importante e crucial para um consultor ter sucesso e uma agência imobiliária igual, ter muitas enganações. Ok, agora há um desafio, que é o Covid. Foi um desafio para todos os consultores de agências. Como é que um consultor, uma agência, consegue contactos hoje em dia e como é que consegue angariar? Antes de irmos à prestação de serviços mesmo, vamos ver como é que se consegue sequer o contacto. Como não podemos estar na rua? Não podemos estar na rua, temos que reinventar-nos. Porque é verdade, e tu sabes muito bem que sim, nós temos bases de dados gigantes de contactos que não trabalhamos. Este é o momento. Este é o momento. Quantas vezes nós estamos a falar com as nossas equipas e elas, por e simplesmente, nos dizem: este escapou-me, este não tive tempo, este eu não consegui. Agora é o momento. Os novos contactos que eu posso gerar neste momento em duas áreas prioritárias. Uma área vai ser obrigatoriamente as nossas bases de dados. O que é que nós temos? O que é que nós temos em carteira? O que é que temos no telefone, o que é que temos nos e-mails, no WhatsApp, no LinkedIn? Nós temos milhentos de contactos. E a verdade é que estes contactos, se forem realmente trabalhados na ótica da relação, uma relação preocupada, próxima, eles vão produzir informação. E essa informação é o que tu precisas para angariar. Hoje em dia vais ter famílias que não era expectável colocarem à venda e que vão vender. Vais ter clientes compradores que não estavam a pensar até investir, mas vão investir. Vais ter uma panóplia de novos negócios que vão surgir. Eu já passei algumas... Eu já passei o subprime, eu já passei não foi bem uma crise, mas uma alteração estratégica no nosso mercado, a mudança ou o cancelamento do crédito bonificado. Já passamos várias etapas e todas elas careceram de voltarmos à base, voltarmos ao nosso círculo de influências, voltarmos aos nossos contactos. Vou lá, não há nenhuma novidade, é exatamente a matemática, aquilo que já tínhamos como orientação. Depois, os novos, para além de serem gerados a partir das nossas bases de dados, desta informação que nós vamos trabalhar, nós também neste momento temos o desafio do online. Quem não estava no online passou a estar. Nós não fazíamos lives como estamos a fazer agora, não é? Aliás, tivemos uma fase que andamos a tentar marcar umas reuniões e nunca conseguimos agilizar as reuniões. Era sempre tudo muito mais complicado e agora estamos no online. E estando no online criamos visibilidade e se criamos visibilidade estamos a mostrar o nosso negócio, estamos a atrair, a captar uma vez mais muitos dos contactos que vão ser os nossos futuros clientes. Depende da abordagem que nós vamos usar. Portanto, as duas fontes para conseguir novos contactos estão aqui. Não são mágicas, novidades, carecem de trabalho. Exatamente. É o nosso trabalho. E depois de ter o contacto, como é que eu consigo criar confiança? Como é que eu consigo fazer com que aquela pessoa, porque nós sabemos que para ser um exclusivo, aquela pessoa tem que confiar em nós. E eu não consigo vir a casa, eu não consigo estar frente a frente com a pessoa. Havia até pessoas que também, na minha opinião, é melhor fazer uma angariação a 2 passos, por isso eu só pedia para assinar um exclusivo já na segunda ou terceira vez que eu falava com a pessoa, e isso desapareceu agora. Então, como é que nós conseguimos ganhar esta confiança do cliente? Então eu acho que ele não desapareceu verdadeiramente, ou seja, desapareceu fisicamente, teve que ser transformado no digital, no online. Onde é que eu estou a sentir que as nossas equipas têm maior dificuldade? Em propor ao cliente fazer esta conexão. Em vez de ser uma conexão em que eu propunha, posso ir visitar o seu imóvel, agora a minha conexão e o meu criar relação é: podemos falar um bocadinho mais e conhecer-nos melhor? Podemos ligar a câmara do WhatsApp para que me conheça, para que saiba quem é que eu sou? E é aqui que eu vou alicerçar de novo esta relação. Uma vez mais, nós só conseguimos confiança com 2 áreas. A área da relação, bem trabalhada, bem próxima, e uma outra área que é esta da proximidade, da identificação, do criar empatia. Se calhar é fácil para ti criar empatia comigo, não é? Quando me estás a olhar, a conhecer, se calhar vais-me comentar que estás a ver ali um quadro e dizer: Mariana, mas que quadro interessante. Eu se calhar vou-te dizer que aquele quadro é a minha irmã que pinta, porque é pintora e eu combinei com ela que agora, eu tenho os meus quadros, mas como este é o meu escritório, ela vai-me mudando o quadro todas as semanas. Eu tenho um escritório novo e os meus clientes veem os quadros dela.
Ou seja, nós criamos o rapport, a empatia, este processo de ganhar a confiança, porque a confiança só se ganha com relação, com rapport, com a empatia, de uma forma diferente. Agora, a criatividade tem que ser nossa. O que é que nós temos para propor ao cliente? A primeira abordagem do cliente também muitas vezes é não. Oh caramba, mas não vamos ficar chateados com isso. Ele também nos dizia que não nos queria receber, que vendia sozinho, blá blá blá. Portanto, não mudou. Não mudou. Muda a estratégia, muda a forma como eu vou chegar ao contacto, muda a forma como eu lhe vou propor a próxima etapa. Concordo contigo, 2 etapas, tem que ser com 2, no mínimo com 2. Se antigamente já era necessário, agora se calhar ainda precisamos de um bocadinho mais, se calhar carece mais do que uma reunião online. O que é que eu sugiro? Primeira etapa, a etapa de começar a criar algum compromisso, algum plano com aquele potencial vendedor, potencial proprietário, aquilo assim, online. Não dá, não tem mal, fala ao telefone, é sempre uma estratégia, mas era sempre melhor que nós nos pudéssemos ver, não é? É sempre muito mais agradável, muito mais interessante, cria pontos de ligação mais fortes. Então a etapa é, senhor proprietário, não se preocupe, nós não vamos obrigá-lo a angariar a casa, fique tranquilo. Aquilo que nós queremos é simples, é só conhecer, quer que o conheça, que saiba quem sou, o que é que eu faço. E aquilo que eu estou a preparar é para que ele me aceite, para que ele me conheça, para que ele saiba de mim, para que saiba da nossa empresa, para que saiba tudo aquilo que nós temos. E isto vai ganhar mais uma etapa, ganhar mais um passo na confiança do cliente. Portanto, vamos deixá-lo ir fazer o jantar, vamos deixá-lo ir lanchar, vamos desencontrar nas horas mais complicadas com a telescola, mas vamos tranquilamente que ele possa conectar-se connosco. Nós enviamos o link, explicamos tudo ao telefone, descobrimos qual é o canal que ele usa para ele não ter muitas excitações do que é o dia-a-dia. E fazemos este processo todo tranquilo com ele. Resultado, primeira etapa vencida, que é a relação, é a qualificação, é a percepção das motivações, expectativas, tudo aquilo que nós já sabemos, não é? Exatamente. E então, só para completar, e reparei aí que é muito importante, só que as pessoas podem não se ter percebido. Marina, não falaste em qualificação, não falaste em motivação, não falaste em nada disso. Porque o consultor, às vezes, e também já fui consultor, eu sou sempre consultor, digo sempre isso, mas às vezes sem querer saem essas palavras, não é preciso falar consigo para qualificar, eu preciso falar consigo para ver se uma motivação de venda, sabe que hoje em dia é muito importante ver a motivação. E isso é algo que não devemos dizer, ok, é para lhe conhecer e para ver se consigo ajudar. Claro, claro, claro. É para conhecer, eu quero saber a história, eu quero saber sobre ele, eu quero saber o que é que realmente eu posso fazer de diferente com aquele projeto de venda e dar-lhe informação suficiente em cada uma das etapas. Ganhar-lhe a confiança é esta etapa e esta forma, porque aquilo que vai acontecer se eu for demasiado rápido ao negócio, demasiado rápido ao objetivo do resultado, ele vai fechar a porta. Muitos dos nãos que nós estamos a ter neste momento e que eles se queixam, prendem-se com isso, que é, eu estou a propor rápido mais uma ação que ele não está preparado ainda. Criem confiança, invistam tempo no vosso contacto, aprofundem o contacto, estejam mais tempo com eles, está tudo bem, não tem mal. Essas vezes vão permitir-lhe verdadeiramente, onde aqui à volta com a luz, que a luz está-me a incomodar, agora já está melhor, não a passear comigo aqui pela casa. A verdade é que vai criar uma confiança diferente, vai-lhe dar uma perspectiva diferente e o processo depois torna-se mesmo muito, muito mais interessante. Resultado, depois desta etapa, nós fazemos o que fazíamos sempre. O que é que eu faria a seguir? Propor-lhe uma apresentação de serviços, propor-lhe um estudo de mercado, um plano de marketing, e portanto é isso que eu vou fazer. Nova oportunidade de me ligar com ele, nova oportunidade de explicar ferramentas, nova oportunidade de deixá-lo amadurecer o processo, de esclarecer as objeções com o tempo, não tem tempo agora, para um bocadinho, voltamos a seguir. Respeitar os tempos do cliente é tão importante na etapa. Nós temos que estar com as escutas ativas todas, os vários níveis de escuta têm que estar completamente intensos aqui.
Eu não posso só ouvir o que ele me está a dizer, eu tenho que estar a percepcionar tudo o que ele me está a dizer, porque eu tenho que ler mais do que ele me diz. Lá está, lembras-te da história que nós temos sempre a desenhar, do iceberg, não é? Eu tenho que ir lá abaixo, eu ver o que é que está lá embaixo, o que é que ele não me está a dizer, o que é que ele ainda não mostrou, porque esta é que é a proximidade que eu ganho, a confiança que eu ganho. A partir daí é só lucro. Boa relação, um cliente para a vida, não é agora, é depois, está tudo bem. A partir daí os resultados são realmente muito mais intensos, não há como. Exatamente. E no final, imaginemos, depois apresentando serviços, imaginemos que corre bem. Como é que achas que devia ser o processo para a assinatura do contrato? Enviar por correio, enviar por e-mail, a pessoa assina depois envia por correio, ou vamos só com a pessoa, dentro da zona, até ir lá com a pessoa, com luvas e isso, e a pessoa assinar, mas só se encontrarmos com a pessoa nessa altura, ou como é que é feito? Sim, vai depender do tipo de cliente, não é? Vai depender do desenvolvimento tecnológico que ele esteja habituado, e se está mais ou menos. Se for um cliente normalíssimo, de dia a dia, com filhos em casa, habituado a ter uma impressora, a digitalizar documentos, a imprimir, está tudo bem. Não é? Porque ele pode, no mínimo, para esta primeira etapa, assinar, ler, esclarecermos as dúvidas, assinar, devolver naquele formato e combinarmos depois, deixar-lhe à porta, deixar-lhe na caixa do correio, com todos os processos de segurança, ele assina, nós recolhemos e até nem temos que estar com ele. Fica de quarentena ao contrato, não é? Porque eu agora ponho tudo de quarentena. Quarentena as compras vêm, fica de quarentena. O contrato de mediação vem, fica de quarentena. É tudo de quarentena. E então pomos de quarentena, se for o caso, mas é verdade, não temos nenhum tipo de perigo neste caso. Hoje em dia já temos muitas formas de o fazer mais rapidamente. É a mesma coisa com a documentação, podes não ter acesso a toda a documentação, podes ter a básica e depois trabalhar logo com outras, está a demorar mais demorado. Por exemplo, as câmaras, é normal, faz parte deste processo, não é? E quais são os cuidados que o consultor tem que ter na comunicação? Porque nós sabemos quando vamos lá, temos de ter cuidado a falar, temos de usar as mãos, isso. No online é um pouco diferente, porque tem a luz, as nossas mãos não se veem, e a pessoa sem querer pôr na mesa. É preciso ter alguns cuidados com isto, não é? Porque nós vemos, e hoje em dia está muito na brincadeira, que até o presidente fez aquilo em casa que era de baixo para cima e não transmitia confiança, e são pequenos detalhes que pode deixar de transparecer aquela confiança ao outro lado, não é? Sim, é verdade, mas uma vez mais volta a estar outra vez encaixado no nível de percepção que o cliente tem, o nível de pormenor que ele assume. Uma pessoa mais idosa, se calhar com menos desenvolvimento tecnológico, ele vai estar feliz por nos ver, por ver os nossos olhos, por ver a nossa expressão, por ver o teu sorriso, por perceber que aquela é a pessoa que vai ajudá-la a resolver uma situação que ela sozinha não vai conseguir. Ela não vai conseguir colocar à venda, ela não vai ter capacidade de negociar com o potencial cliente comprador, que agora está muito mais vocacionado para baixar valor. Ela vai ter ali a oportunidade de dizer, não, este menino tem um ar muito, muito, muito profissional, é a mesma pessoa que eu quero ao meu lado, não é? Ou seja, isto tem que criar empatia e rapport, entendendo o rapport nas suas várias vertentes, e nós trabalhamos a questão do coaching, temos sempre isso muito em mente, e a PNL, que é a voz vai ser fundamental, todas as expressões, e tu já tiveste cá o Alexandre a falar, certo? A falar exatamente de todo este tema. A expressão, o rosto, ou seja, tens menos ferramentas, mas aquelas que tens são mais intensas. Eu mesmo, como eu estou sempre a esbracejar, ainda aparece a mão de vez em quando. Portanto, comunicador online e offline, sempre. Não há questão. Isso é importante. E agora, há um desafio, penso que pode acontecer um desafio agora, que é, imaginemos, eu vou fazer uma análise comparativa de mercado, um estudo de mercado, aquele documento que é para dizer o valor que o mercado está a dar ao não. Imaginemos que em determinada zona, imaginemos aquele imóvel valia 100 mil euros há 2 meses atrás. Mas agora apareceu, foram 2 vendidos a 90 por causa desta pandemia.
que é que eu faço? Eu coloco isto a 100, eu coloco isto a 90, eu coloco a 95. Bom desafio, é verdade, é um bom desafio. Como é que nós nos organizamos com os valores de mercado agora? Exige de nós, como tu sabes, maior conhecimento ainda dos nossos mercados locais, porque se na verdade existia aquilo que era uma necessidade de especialização nossa em mercados, poder saber falar verdadeiramente daquele mercado, agora ela é realmente ainda uma premissa maior e ela vai exigir de nós um cuidado mais curto, uma periodicidade mais curta nessa abordagem de mercado, porque como não temos ainda um grande histórico, não é? Isto parece que aconteceu há muito tempo, mas só passou 1 mês e meio. Portanto, isto parece uma eternidade, mas a verdade é que estamos a falar aqui mais ou menos de 1 mês e meio. E, portanto, aquilo que acontece é que cada semana vai fazer a diferença nesta questão de estabelecer os valores. O que é que vai ser importante? Que nós próprios, como consultores imobiliários, como equipas, a operar como players de mercado, não sejamos nós os influenciadores da baixa de preço só porque não faz sentido, não faz sentido. Eu sei que em muitas épocas e crises muito intensas, como a crise que se desenvolveu ali em 2008, 2009, 2010, 2011, a Troika, super duro, e eu própria tive muitas vezes esse discurso com as empresas que acompanhava, vocês têm que trabalhar a baixa de valor, não vale a pena angariar se não for verdadeiramente com o valor de mercado, vai ficar aí em carteira, é o nosso serviço que prestamos. A verdade é que não vai aumentar tão rapidamente o número de imóveis, a não ser que seja algum mercado mesmo muito específico. Eu não tenho ainda, eu acompanho muitas equipas a nível nacional, tenho tido um reporte de operação, não só de estatísticas, mas da questão da operação a nível nacional, e não temos indicação ainda de realmente um volume de oferta de imóveis que justifique essa baixa de preço tão drástica. Portanto, sim, vão acontecer casos pontuais em que o valor vai ser mesmo muito baixo, mas nós próprios temos que argumentar e trabalhar a argumentação, que são casos pontuais. São especificidades, sorte daquele que por acaso conseguiu comprar aquele imóvel mais rapidamente, teve ali uma janela de oportunidade, mas eu não quero tabelar o meu mercado por baixo, porque isso vai-me doer. Primeiro vai-me doer porque se é por baixo, todos têm que ir por baixo, porque senão vamos ter ali pessoas completamente fora desta fasquia, vamos perder a angariação, vamos perder mercado, quando ela ainda não é suficientemente para eu dizer que eu tenho uma grande oferta. Portanto, eu não quero nivelar por baixo. Depois, nivelar por baixo significa ganhar menos, estamos a brincar, então agora vou baixar o nível de honorários e de remuneração, quando eu vou ter que melhorar ainda mais o investimento, novas ferramentas, novas formas de fazer vídeo, novas visitas virtuais, tudo isso é investimento. Eu vou investir mais e faz algum sentido eu estar a baixar o meu mercado, a baixar os valores de mercado? Não. Só vamos baixar aquilo que for estritamente necessário. E isso só vai mudar quando a oferta for muita e a procura baixar. A verdade é que a procura está a baixar. As 2 últimas semanas, e o feedback que eu tenho tido é que as leads voltaram a aumentar, voltaram a aparecer. Tenho este feedback em todas as marcas, em todos os mercados e, portanto, isto está a acontecer. Significa que adormeceu, a atividade parou, mas a verdade é que não desapareceu. E agora, assim que os indicadores forem mais positivos, claro que alguns vão tentar valores muito mais agradáveis, é normal. Está no ADN do comprador comprar bem e barato, não é? Os 3 Bs, bom, bonito e barato. Está no ADN. E, portanto, ele não vai largar o seu ADN e nós estamos cá como consultores, como agentes, a representar os nossos clientes para defender o património ou o investimento, ou os dois. Exatamente. Agora, respondendo e finalizando aqui esta tua questão, se 90, se 100, se mais, tentem intervalos de valor, mínimo e máximo, que vos possa permitir uma abordagem mais curta, a cada semana falem com o cliente, a cada quinzena mostrem ao cliente o que está a acontecer, partilhem notícias que ajudem a percepção do mercado, partilhem que imóveis é que entraram, que imóveis é que saíram, para o ir preparando para uma necessidade de baixa, se ela existir. Se ela não existir, perfeito, estamos todos muito mais satisfeitos, porque na verdade o comprador vai ter um ajuste e vai comprar bem, o vendedor também vai vender bem, melhor se calhar do que daqui a muitos meses, que pode existir já outro tipo de compromisso no mercado,
e nós também vamos continuar a manter o nosso nível de serviço, o nosso nível de honorários de Exatamente. remuneração. Exatamente. Faz-me sentido. É. E completando aí, em 2012, eu apanhei, foi 2012, apanhei 2008, mas 2008 ainda estava muito verdinho, 2012 apanhei mais a sério, mas havia algo diferente. E por acaso fui à altura de crise, só para os consultores que podem ter medo desta crise, para mim foi a minha melhor altura. Nessa altura de crise foi quando eu faturei mais. Mas voltando, mesma parte do preço. Os imóveis usados, na altura, tinham de baixar preço porquê? Porque apareceram os imóveis da banca. E os imóveis da banca, na altura, nós víamos prédios que estava o imóvel usado normal do proprietário a 100 mil e depois havia o imóvel da banca ao lado 80. Então, eles foram obrigados. Hoje em dia isso não existe. Os imóveis da banca estão caros. Os imóveis da banca estão muito mais caros. Por isso, se nós pedirmos para o proprietário baixar, é só porque nós estamos a supor que o comprador vai querer mais baixo e não sei o que mais. E nós somos muitos. Os consultores são muitos. Se todos começarem a fazer isso, quem vai estragar o mercado somos nós. E eu vi muitas imobiliárias logo no início desta crise, não, vamos baixar preço, vamos baixar preço, vamos baixar preço. E também não achei que era a melhor opção de fazer isso. É medo. Medo. Exatamente. Não é conforto, é zona de conforto. Eu sei que se eu tiver um imóvel que está abaixo do valor de mercado, ele vende mais rápido. É normal. Mas a verdade é que a minha missão como agente representante, consultor representante daquele proprietário, não é baixar o valor de mercado dele, é potenciar o valor do património dele. É para isso que ele me paga. Exatamente. Ou seja, eu sei que a minha vida vai ficar facilitada. Se eu tenho 3 imóveis a 100 e o meu entrar a 90, está simples, é vendido. Ora, vou estar a calibrar por baixo. Eu não quero calibrar por baixo, a não ser que seja estritamente necessário. E concordo contigo, imóveis da banca que agora não existem com a abundância que existiam, e o volume de carteiras. Eu não sei se te recordas, mas era fácil angariar. Porque as pessoas não tinham como vender, não havia clientes compradores preparados com crédito, por exemplo, não havia crédito com facilidade. Então a verdade é que não era fácil vender, então oferecíamos quase as casas. Não está a acontecer nada disto. Onde é que nós de repente tivemos tantas casas para venda? E tu perspectivas no teu mercado na Madeira ou qualquer um dos mercados aqui no continente, perspectivas em algum dos mercados de repente ter um acréscimo tão grande do volume de imóveis? Como? Onde? Quem é que vai realmente, mesmo que sejam pessoas ou famílias que deixem de conseguir pagar a sua prestação, demora no mínimo 1 a 2 anos, que foi o que demorou anteriormente, mesmo que os processos estejam mais céleres, no mínimo tu tens 1 ano em que as pessoas vão andar a negociar com a banca, a renegociar, portanto não vão guardar. Portanto, meus queridos, não é o momento de entrar em pânico, é o momento de nós sermos realmente consultores e agentes que é suposto sermos. Pois é, por isso que isto também foi por causa das primeiras 2 semanas, é normal, isto, nós somos humanos, as pessoas ficaram com medo, ok, isto o que é? O que é esta pandemia? Eu vou deixar de pesquisar. Então deixei de pesquisar, as pesquisas desceram bastante e todos disseram, ok, na procura, já não há procura, já não existe procura. As pessoas estavam com medo, como deixaram de procurar isso, deixaram de procurar sapatilhas, deixaram de procurar telemóveis. 2 semanas depois nós pensamos, ok, isto vai passar, na China já está bom, isto vai passar, vou voltar à procura. Por isso, é normal de haver aquelas pessoas que pensavam que estavam estáveis e perderam o emprego, é normal desistirem de procurar. Como também desistiram de vender. Por isso a procura e a oferta vai descer, mas se calhar vai-se nivelar na mesma. Por isso os preços também não que seja por aí. Na minha opinião também vou por aí. E neste ramo, no ramo em geral, qual é o maior desafio que tu vês? Porque estamos a falar aqui, muitas pessoas dizem que há muitos consultores, que há pouca profissionalização, que devia haver carteira profissional. Achas que isso era um passo que Portugal já devia dar? Olha, eu concordo, porque eu sou do tempo, apesar de eu ser muito jovem, eu sou do tempo em que se fazia realmente exame e se tinha carteira profissional. E sabe lá, porque ordens, não interessa avaliar, a verdade é que ela deixou de existir. E é importantíssima, qualquer área exige ter uma carteira profissional. Tu não és médico sem uma carteira profissional, tu pertences à ordem dos advogados, tu tens a ordem dos farmacêuticos, tu tens carteiras profissionais para além da formação e dos cursos.
Normalmente em qualquer área tu preparas-te durante anos. A minha Pois é. formação, não é? Nunca parou, nem nunca vai parar, não é? Porque eu pronto, é sempre assim, quero Estamos fazer mais, sempre. preciso mais isto, esta ferramenta era ótima para os meus clientes, vou fazer mais isto, e era ótima para mim, vou fazer mais isto. E portanto nós estamos em constante aprendizagem e tivemos cursos longos, entre os cursos, as especializações, MBAs ou whatever, temos muita preparação. E aqui, quantas vezes, algumas marcas têm um ciclo de formação intenso, outras mais leve, algumas têm mas não cumprem, mas a verdade é que não há uma entidade que nos obrigue a ter essa formação. E claro, isto faz com que em momentos de crescimento, em momentos de expansão no mercado, aconteça aparecerem muitos players menos qualificados em termos de formação, que venham para o negócio, como um momento é de crescimento, o negócio acontece, não há como não acontecer, e eles acabam de alguma forma acabam por estar a exercer a sua atividade menos preparados, sem carteira, mas a fazer negócio. E eu sei que quem cuida muito da sua área profissional, isto às vezes dói. É engraçado porque há pouco eu estive a trabalhar com uma marca, tínhamos 120 pessoas online, tivemos ali 2 horas a trabalhar estes temas de preocupação, e uma das perguntas foi exatamente essa. Uma das perguntas foi, então Marina, mas a verdade é que essas pessoas realmente de alguma forma deixam uma marca no mercado. E a resposta que eu lhe dei, vou-vos dar a voz também, que é, não tem mal, meus amores, se vocês estão preparados e têm formação, diferenciem-se. Mostrem a vossa raça, mostrem do que é que são capazes, porque isso é que vai diferenciar. Claro que há aqui um passo que nos custa um bocadinho. O cliente às vezes teve uma má experiência e joga essa má experiência em cima de nós, envia-nos essa má experiência. É só treinar o tratamento da objeção, é só ouvir, pausar, ter paciência, deixá-lo descarregar, um ombro amigo, 2 ombros amigos, psiquiatra, psicólogo, tudo o que for necessário. E depois encontrar-lhe e apresentar-lhe soluções válidas para resolver os medos deles, as más experiências. Quem está preparado, Tony, neste momento vai fazer um bom trabalho, vai se diferenciar, vai ganhar dinheiro e tudo isto vai alavancar de uma forma completamente diferente. Quem não está tão preparado está a sofrer e vai sofrer. Agora eu deixo uma pergunta, não sei se me a vais fazer, mas eu deixo-a já, que é a pergunta que eu tenho feito a alguns dos administradores, dos brokers, de algumas agências com que trabalho, às vezes dos líderes de equipa, que é, caramba, como é que nós podemos ficar tão assustados num período tão curto? O que é que eu não estou a planear? O que é que eu não fiz e era suposto ter feito? Que raio de planeamento, plano de negócios, aqueles que nós falamos sempre, já fiz o meu plano de negócios e em janeiro ele está pronto, mas ninguém sabe que coisa é que lá está, que raio é que lá está, porque na verdade não está pensado para cenários, não está preparado para nenhum tipo de cenário. E há o primeiro baque, se eu me vou abaixo, quer dizer que há algo não está bem na minha estrutura e é necessário corrigir. Há algo não está bem na forma como as minhas equipas estão no mercado e é necessário corrigir. Porque eu não vou ficar à espera que venha um novo Covid ou outra tralha qualquer. O Covid não estava no programa, não é? As crises económicas e financeiras nós mais ou menos vamos antecipando as leituras. O raio do Covid não estava mesmo no programa, mas é importantíssimo para nos dar aquela consciência rápida de que tu não dominas tudo, mas tens de estar preparado, deves planear. Por isso, quem está a sofrer agora, eu sei que isto não ajuda porque dói mais ainda, mas também é por isso que nós estamos no mercado. Eu sei que dói, mas é o momento de perceber que raio é que eu ando a fazer com o meu negócio, o que é que me está a faltar verdadeiramente, onde é que eu ando focado, porque não em um mês e meio, mexer com a minha tesouraria, quando eu venho de um período de 4 anos, de 3 anos de crescimento. Amores da minha vida, como eu costumo dizer quando tenho que dizer alguma coisa que dói mais, amores da minha vida, alguma coisa não está certa, é melhor avaliar agora, corrigir agora e ficar bem mais certinho para um futuro, porque isto não pode ser um mercado com estas oscilações. Deixa-me só partilhar outra coisa contigo, sou muito tagarela, eu não sei. Mas por isso.
Deixa-me partilhar contigo. Eu, quando cheguei ao mercado imobiliário, vindo desta área mais racional, da área do controle de gestão, do planeamento e da gestão pura, fez-me uma confusão, mas uma confusão. E quem já teve algumas formações comigo sabe que eu conto-vos sempre isso. Esta confusão de que, ai, agora eu não sei quando é que ganho. Ai, eu agora não sei. E se este mês entra dinheiro, se o mês que vem não entra, se o cliente compra, se ele me vai enganar e não compra nada. Mas que raio, isto incomoda-me tanto. Porquê? Porque alguém que é muito pragmático e racional, esta área mais emocional, mais sujeita ao subjetivo, é para baralha, confunde. E uma das coisas que eu mais me preocupei logo como consultora foi perceber rácios. E ainda hoje me preocupo quando trabalho com as empresas e com agências e com o planeamento, vamos lá perceber rácios. E se vocês não medem, eu não vos consigo ajudar. Eu não vou com uma bola mágica adivinhar, olha, para a direita ou para a esquerda. Claro, pela experiência, intuitivamente, tu já consegues mais ou menos perceber onde é que está a questão. Era aquilo que me dizias, tu vens de fora, não é? Consegues perceber a questão. Mas números são números. E então eu tive que perceber muito bem o que é que eu tinha que fazer para ter o meu número de angariações, o que é que eu tinha que fazer para ter o meu número de visitas concretizadas em negócio, e eu sabia que em cada 4 visitas que eu fazia, com o nível de qualificação que eu fazia aos clientes, eu fechava uma naquele momento, ou seja, naquela semana, e outra eu fechava no mês, ponto. No mínimo estes 50% eu fechava no mês. E eu sabia, se eu queria mais negócios, olha, acelera lá o passo, acorda e vais trabalhar naquilo. Agora faz-me muita confusão que eu tenho tanta ferramenta tecnológica, tanta possibilidade de analisar não sei quantas coisas em não sei quantos lados. Ninguém quer saber disto para nada. E realmente gerimos às vezes as empresas com pouca informação, com pouca orientação, com pouco rácio. Eu sei que os nossos consultores não gostam, sentem controle, é mais chatice, mas eles próprios têm que perceber que é bom para eles, não para mim como gestor, não só para mim, mas para eles. Como é que eu chego a uma empresa e digo, vocês precisam disto, tenho que trabalhar a argumentação da objeção na angariação. E eles de repente ficam a olhar para mim. Porquê essa coisa tão específica? Olha, simples, o número de leads, de contactos que vocês têm, o número de visitas que fizeram, primeiras visitas, primeiro conhecimento ao proprietário, o número de apresentações que fizeram e o rácio de conversão indica se estes anteriores estão bem, que é aqui que está o problema. É aqui. Qualquer que seja a etapa, eu preciso disto para poder avaliar. Se eu não avalio, eu disse, esqueçam lá isto, eu não vou andar aqui a altos e baixos, agora recebo, agora não recebo, agora estou preocupada se pago as contas, agora não sei como é que as vou pagar. Não. Então é isto que nos falta às empresas, aos consultores, a mim, eu como consultor tenho o meu negócio, e eu tenho que pensar no meu negócio. E este momento me alertou outra vez para isto. Será que este planeamento estratégico está a ser bem feito? Ou é só feito assim para despachar porque nós temos e logo se vê como é que é? Porque é aqui que nós vamos melhorar. Pois é. E isto quando os mercados em alta, e tivemos um mercado em alta, disfarça algumas lacunas tanto de agências como consultores. Eu costumo dizer na brincadeira, até num tornado, quando um tornado passa, até um voa. Por isso, há 4 anos atrás bastava ir para a rua e eu era consultor e fazia uma venda. O mercado como estava, e mesmo sem fazer funil de vendas, sem planear, sem isto, fazia vendas e se calhar até ganhava um bom dinheiro. Agora, vamos ver quem é que consegue criar os bons hábitos como esse, que é contar todos os dias os números para depois conseguir planear. O que falta muito neste ramo é o planeamento e a visão para daqui a 2 ou 3 anos e não só para daqui a 3 meses. Porque nós contamos muito, olha, fazer este contacto agora, que eu angaria próxima semana, se calhar daqui a 2 meses está vendido. E daqui a 1 mês, depois de 4 meses faço a escritura, pronto, daqui a 4 meses tenho o dinheiro. Não pensam daqui a 18 meses, daqui a 24 meses, daqui a 36 meses. E é muito importante isso. O planeamento estratégico é muito... É mesmo. E mesmo no planeamento, aquilo que acaba por acontecer é que eu às vezes planeio a ação, mas não a detalho. Ok, eu vou precisar de mais contactos, eu vou fazer mais prospecção, tenho que fazer mais horas de prospecção e fica aqui. Mais horas de prospecção onde? Mais horas de prospecção como? Mais horas de prospecção com o quê? Mais horas de prospecção em que horários, em que mercados, com que abordagem? Com que plano? É mais horas de prospecção uma semana? Ou eu vou ter um plano interessante durante um mês? Ok, agora não posso fazer físico. Qual é o meu plano online?
o que é que eu tenho planeado, mas sempre com duração estimada, com canais, com ferramentas. Isto dá um bocadinho de trabalho a planear, mas depois o teu GPS já sabe para onde é que vais. E então é mais fácil. Se eu tiver que decidir, eu costumo brincar, se eu à segunda de manhã tivesse que decidir onde é que ia fazer prospecção, não ia nunca. Porque à segunda de manhã estava cansada de semana, porque não estava motivada, ou estava muito motivada e não me apetecia nada fazer não sei o quê. Haviam 30 mil desculpas para não arrancar. Se ele tiver marcado, se tiver compromisso, tiver tudo preparado, eu arranco. É como hoje, levantaste para ir ao trabalho, levantaste para, não sei quais são as tuas rotinas, mas há pessoas que têm rotinas matinais muito intensas. Tem que estar rotinado, porque se não estiver rotinado, nós acordamos e, olha, eu vou ficar na cama. Porque ficar na cama ou não ficar é igual, então ficamos na cama, não vamos já para o outro lado. É verdade. Olha, e só para finalizar, quais são isso é um dos principais erros que tu achas dos consultores e das agências? Mas um dos erros que tu achas que os consultores têm, tanto na organização como no dia a dia, quais são os erros que faz com que eles não tenham sucesso mais rápido? Ok, então eu tenho uma visão muito, como é que eu posso ser, muito positiva do erro, porque eles cometem erros, é normal, nós cometemos erro e o erro serve-nos exatamente para calibrar o que eu não quero fazer, o que eu não devo fazer, porque se não está ajustado com o resultado, ele foi só uma etapa de feedback que eu não quero aquele feedback, e nós sabemos, trabalhamos muito isso no coaching, não é? A verdade é que o erro é feedback e com o feedback, se eu não o encarar como é mau fazer daquela maneira, foi uma estratégia que não funcionou. Ok, que outras estratégias é que eu tenho? As estratégias que eu sinto que os meus consultores, que os nossos consultores nos vários mercados, não tem a ver com mercados, não tem a ver com marca muitas vezes, tem a ver com a sua forma de olhar para o negócio realmente treinam mais vezes e testam mais vezes e falham mais vezes em relação aos resultados que querem, tem exatamente a ver com aquelas tarefas que são tarefas de controlo direto nosso, são tarefas de criar relação, são tarefas daquilo que nós chamamos de prospecção, nós pura e simplesmente ignoramos. Porque, na verdade, elas fazem parte do nosso negócio hoje, depois, com Covid, sem Covid, sempre. Eu não conheço nenhum negócio imobiliário a começar sem base de dados, sem o arranque de uma base de dados, sem o arranque de prospecção e o acarinhar a base de dados, o alimentar a base de dados. Eu ainda hoje, 20 anos depois, tenho contactos que me ligam a dizer: Marina, corri tudo à sua procura porque não encontrava o seu número, porque na altura eu usava o número da empresa e pronto, era o número da empresa. Falei com o A, com o B, que eu conhecia, que não sei o quê, e estou a ligar-lhe porque eu sei que ainda está no mercado imobiliário, às vezes nem sabem se eu já vendo ou compro ou acompanho quem compra. Não faço nada disso há um par de anos, mas pedem-me a minha recomendação e eu lá envio o contacto para alguém e lá encaminho. Isto significa que são contactos que temos que trabalhar, que temos que mimar, que temos que estar perto, que temos que criar relação. E há muito a ideia, às vezes do consultor, e eu agora arrisco-me a dizer também, alguém vai ficar zangado comigo, também muito da empresa, que algumas destas tarefas não são tarefas produtivas o suficiente. Eles se calhar não empataram um bocadinho de tempo e não estão focados. Claro que podem ser tarefas em que eu perco o foco, mas também se eu o fizer com foco, são as tarefas que me fazem falta para estes momentos. Uma base de dados oleada, trabalhada, neste momento, garantidamente eu tenho muita gente a vender e a comprar na minha base de dados. Entenda-se no meu círculo de influências, em todas as pessoas que eu conheço. Eu só posso saber, atempadamente ou não. Eles só se podem recordar de mim, lembrar-se de mim e contactarem comigo ou não. Isto então vai-me levar ao erro de não nutrir e não trabalhar bases de dados, sistematizá-las, ter um sistema de seguimento que é fundamental, ou então a outra etapa que é: quantas vezes eu até tenho os contactos, eles estão todos dispersos, andam todos por aí, mas a verdade é que eu não tenho periodicidade, frequência nesses contactos. Ou não faço de todo, ou faço pouco, ou faço com pouca intensidade. É uma das tentativas reiteradas, das falhas reiteradas, que às vezes
nossos consultores fazem. Esta aqui, a outra no final do negócio, que é, se eu estou a falar de base de dados, eu quero que esta base de dados, depois dos clientes terem feito negócio comigo, me continuem a recomendar e estejam fiéis para fazer todos os negócios comigo. E eu às vezes fico tão feliz com aquele negócio e paro ali. E esqueço-me dele, e não mimo, e não dou, e não vou lá, e não peço para me recomendar, e não falo com ele para ver quem é que ele me pode recomendar naquele momento. E era tão mais rápido, porque ele já me conhece. Tão mais fácil, porque ele já me conhece. Por isso, meus queridos, é base de dados antes, é base de dados durante, ou seja, círculo de influências durante e no pós. Temos tantos clientes que podem falar bem de nós e este é o momento, podem recomendar-nos e este é o momento. E nós descuramos, vamos sempre a correr atrás do novo e deixamos todo o resto que às vezes está lá assim à espera da nossa intervenção e nós não lhe damos atenção suficiente. Pois é, e há um livro até que fala, disso, que uma grande empresa basta ter 100 bons clientes. Porque ao ter bem 100 bons clientes, bem nutridos, conseguimos o círculo de influências daqueles 100 clientes, as famílias daqueles 100 clientes, as vendas repetidas daqueles 100 clientes. E nós sabemos que cá em Portugal, pelo menos há um tempo atrás fizeram esse estudo, acho que mudam de casa de 7 em 7 anos. Por isso, e não vou estar a ligar a um cliente todas as semanas, em todos os meses, mas que eu ligo 2 vezes por ano. Estamos a falar de 14 chamadas em média, daqui a 7 anos ele se calhar ainda se lembra de mim. Não significa que ele vá comprar o venda comigo. Mas isto é uma questão de probabilidades. A probabilidade aumenta, só que tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Não pode ser, olha, vou ligar que é para ganhar na comissão, tem que ser genuíno. Temos que ficar amigos das pessoas, senão não compensa. Mas se calhar nesta altura eu estaria a ligar, estaria verdadeiramente preocupado, ainda me recordaria do nome do cão, se calhar ainda me recordaria que ele tinha 2 filhos e que na altura eram pequeninos e que agora já estavam não sei o quê. Ou seja, são exatamente estas informações e esta proximidade que eu não posso largar. Outro dos grandes erros, deixa-me só comentar este, que eu gosto muito deste, dos grandes erros que as nossas equipas acabam por ceder à persistência do cliente comprador e que vai ficar corrigido com o Covid, eu espero, o arrancar para visitas sem qualificação. Como agora não podemos arrancar para visitas, eles já qualificam melhor e até já qualificam online e até já propõem realmente uma reunião online para se conhecerem e até já propõem trabalhar toda a parte financeira previamente e não vão a correr para as visitas. Fantástico este Covid, porque isto não é uma novidade agora. Esta é a melhor forma de criar relação e trabalhar um cliente comprador. E toda a gente sai a correr para a visita e vai pelo caminho e faz uma chamada telefónica antes e cede às pressões do cliente e depois só tem ali um espacinho curto para criar relação e é muito pouco, porque aquele cliente hoje é comprador, amanhã vende, daqui a não sei quanto tempo ele vai estar outra vez no meu circuito e eu quero esse comprador do meu lado para o que vier, mesmo que ele não compre agora. Por isso, vai-se ficar corrigido, eu acho, com o Covid. E isto ajudou porque também, no meu ponto de vista, o cliente comprador também está mais educado, porque ele compreende que hoje, antes de fazer a visita, ele já compreende haver uma conversa antes. Nós sabíamos que antes podíamos perder bons compradores a pedir para ele vir à loja. Porque o comprador, mas ainda quer falar consigo e não sei o que mais. Nós podíamos dizer que era só para conhecer, só que ele sabia para o que era. E então também havia certa resistência. E hoje em dia ele já não tem essa resistência. Por isso, isto vai educar os consultores, mas também acho que vai educar os clientes. Num ponto de vista, ainda aceitam mais depressa. Não, compreendo. Claro, não vou ir numa visita assim, logo a primeiro. Por isso também vem-nos ajudar um pouco essa parte. Porque isto teve muitos bons clientes que eu tive de ir logo à visita, porque eu tinha o feeling e depois acabámos de falar uma conversa de 2 ou 3 minutos por telefone, sei que não dá para qualificar, mas criava aquele feeling que era uma pessoa que já conhecia o prédio e isto, e tinha de ir, porque ele não aceitava vir à loja. E às vezes corria bem, o pior é que às vezes corria mal, só ficámos naquela, se não for, ele ainda vai, eu posso estar a perder uma venda e ele pode ficar chateado comigo e... Claro. Mas agora é que nós criamos este passo intermédio. É este passo intermédio que nos faltava, que ele já existia, mas ninguém saltava de imediato com esta solução, que é o cliente não pode vir porque, sei lá, a agência fica longe do imóvel, ele trabalha longe disto tudo, e eu posso lhe propor, ok, está no seu escritório, são 5 minutos, em vez de falarmos ao telefone, conhece-me já, eu tenho a oportunidade de o conhecer assim, falamos 5 minutos sobre este projeto, o que é que lhe parece?
tu ligas uma videochamada e fazes uma qualificação mais próxima e crias uma relação mais próxima. Porquê? Porque estão a ver, porque há, no mínimo, toda esta linha de comunicação, que é uma linha de comunicação não verbal, consegues conhecer o cliente, acaba a chamada, envias-lhe uma apresentação tua, obrigada, senhor cliente, encontrar-nos daqui a 1 hora no e-mail. Se tiver curiosidade de saber quem sou e saber um bocadinho mais sobre nós, vai uma apresentação minha aqui já junto, até já encontramos-nos de imediato. Ouçam, esta etapa não tem a ver com o Covid, esta etapa eu andava a sugeri-la há tempos e tempos, e agora veio a oportunidade, ou seja, justificou ao consultor pedir isto ao cliente e o cliente, ok, acede porque de repente começou a ser mais normal, está educado, lá está. Mas não foi ele, fomos nós que o educamos agora de novo. Nós e a perspectiva de não poder sair, claro. Portanto, este erro, se continuar a ser um erro, meus senhores, ficam desse lado, eu vou-me zangar. Olha, Marina, muito obrigado. O Instagram já está aí em cima a dizer no meu, está a 20 segundos, vai custar isto. Porque isto é uma hora, corta logo. Por isso foi na hora certa mesmo. Muito obrigado por estares aí, por estares connosco. Obrigado, eu. Depois, quando isto tudo acabar, vamos vendo e vamos falando mais sem internet. A ver se eu vou à Madeira, não é? Porque já há algum tempo não vou à Madeira e já estou com saudades.